Amigos, amigas, irmãos e irmãs, companheiros e companheiras, domingo de Páscoa, aleluia, feliz Páscoa para todos e todas vocês. Olá, gente querida, mais uma vez juntas, para refletir sobre a boa nova na ótica da classe trabalhadora. Uma saudação a todos e todas, de perto e de longe, da rede Celebra, de gente que continua dizendo para a gente, que continua com a gente, participando, vendo esse nosso momento e levando para as suas comunidades. A gente sempre lembra de convidar você a compartilhar, curtir esses vídeos, para que a gente possa, de fato, chegar a mais pessoas. Essa reflexão é uma das ações do movimento de trabalhadores cristãos. Eu queria que vocês ficassem com a gente, porque ao final dessa nossa conversa, a gente vai fazer um grande convite para a Semana da Classe Trabalhadora, que é um evento feito em parceria pelo Movimento de Trabalhadores Cristãos e pelo Fórum Interreligioso Gente de Fé. Então, participe com a gente de 1 a 5 de maio da Semana da Classe Trabalhadora. Eu vou cantar um bendito, um canto novo, um louvor. Eu vou cantar um bendito, um canto novo, um louvor. Jesus nasceu de Maria, hoje Ele é nosso Senhor. Jesus nasceu de Maria, hoje Ele é nosso Senhor. Hoje Ele é nosso Senhor por sua ressurreição. Hoje Ele é nosso Senhor por sua ressurreição. Da morte é vencedor, da vida é campeão. Da morte é vencedor, da vida é campeão. Eu vou cantar um bendito, um canto novo, um louvor. Eu vou cantar um bendito, um canto novo, um louvor. Jesus nasceu de Maria, hoje Ele é nosso Senhor. Jesus nasceu de Maria, hoje Ele é nosso Senhor. Hoje Ele é nosso Senhor por sua ressurreição. Hoje Ele é nosso Senhor por sua ressurreição. As mãos se dão, céu e terra, é uma só louvação. As mãos se dão, céu e terra, é uma só louvação. Olá a todos e todas, meu nome é Maristela Menezes, eu sou assistente social da área da saúde aqui de Recife, Pernambuco, e o evangelho que nós vamos refletir hoje é o evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Eu garanto a vocês, aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta para ele e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma pelo seu nome e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as ovelhas, ele caminha à frente delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Elas nunca vão seguir um estranho. Ao contrário, vão fugir dele, porque elas não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que Jesus queria dizer. Jesus continuou dizendo: Eu garanto a vocês, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta.
quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta semana do tempo pascal, quarto domingo da Páscoa. Esse domingo tem um significado peculiar. Ele é chamado de domingo do bom pastor. Mesmo que o texto bíblico que a gente tenha lido não tenha essa frase. Essa é uma relação mais com a parábola da ovelha perdida. Mas é tradicionalmente chamada de domingo do bom pastor. Jesus que diz, eu sou o bom pastor. Do mesmo jeito que nesse texto bíblico ele diz, eu sou a porta. Ora, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque Jesus está falando de si como projeto de vida, como mensageiro do Pai, como aquele a quem a gente pode ter fidelidade para construir o reino de justiça e de paz. Os processos hierárquicos e clericalistas às vezes nos fazem algumas pessoas nomearem para si mesmos o título de bom pastor. E muitas vezes a gente faz isso, a gente canta músicas com essa temática do bom pastor para lideranças religiosas. Jesus não disse que nós somos bons pastores com ele. Ele é o bom pastor. Todos e todas nós, do Papa, a pessoa mais simples das nossas comunidades, somos rebanho desse pastor. Haverá um só rebanho e um só pastor. O pastor é Jesus, o bom pastor é Jesus. É lógico que de nossas lideranças religiosas a gente espera ovelhas com um carinho e com o coração semelhante ao do bom pastor. Mas bom pastor é Jesus. E por isso todos nós somos rebanho e deveríamos ser rebanho de uma igreja horizontal que constrói com todo mundo sentado numa grande roda. Por isso é feliz também ver a notícia do Papa Francisco dizer que mulheres ingressarão no sínodo e terão direito a voto, leigos e leigas principalmente. Outra coisa dada para esta semana, por causa deste domingo do Bom Pastor, se diz que é o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Eu fiquei refletindo sobre isso há alguns anos atrás e eu queria dizer para vocês uma coisa sinceramente, e não é com motivo de chocar ninguém, de ser assim, de fazer algum tipo de sensacionalismo. Mas eu não rezo pelas vocações há um bom tempo. Porque a lógica de rezar pelas vocações que a gente vive ainda é uma lógica clericalista. Ora, a gente reza para que jovens ingressem no caminho da vida consagrada, presbiteral, religiosa, e a gente fica pensando, a juventude com os seus sonhos, com os seus projetos, e de repente entram em estruturas muito difíceis, fechadas de formação. Caminhos muitas vezes que anulam, que mortificam os sonhos do jovem e o transformam em funcionários do sagrado, em empregados do templo. Muitas vezes jovens de nossas comunidades pobres, que têm o sonho de ajudar as nossas comunidades, que leem a Bíblia olhando para a realidade em volta e, ao entrar nesses esquemas de formação, depois viram pequenos príncipes dentro de paróquias, dentro de escolas católicas, dentro de basílicas. Então, por que rezar para que jovens cheios de sonhos tenham seus sonhos tolhidos para viver numa estrutura hierárquica? Eu vivo esse domingo de oração pelas vocações rezando pela formação das novas lideranças, rezando para que os espaços de formação
dos que vão servir ao reino de Deus, na vida consagrada ou presbiteral, para que esses espaços se renovem. Não sejam espaços de mortificação de sonhos, mas espaços de alimento de sonhos. Gente jovem que sonha, que ri, que é feliz aonde está, vai ser bom padre, vai ser boa freira, vai ser bom agente de pastoral, vai ser bom esposo, esposa, vai ser bom pai, vai ser boa mãe. Então que os nossos espaços de formação não sejam espaços de mortificação de sonhos. É por isso que eu rezo. E aí eu convido vocês, provoco vocês, que tal a gente pegar esse domingo para rezar, não pelas vocações, mas para que o bom Deus ajude a gente a trazer mais pessoas fiéis, adeptas ao projeto de Jesus. E aí sim, mais gente voltada às pastorais, mais gente cuidando do sindicato, mais gente nos conselhos de moradores, no conselho de saúde, no conselho de juventude, mais gente nas paróquias, ajudando a quebrar toda essa ideia de clericalismo, mais leigos envolvidos nas formações dos padres, não só padre cuidando de formação de padre, mas os leigos, as famílias, as comunidades, formando aqueles que serão agentes de pastoral nas suas comunidades. Vamos rezar por isso? Vamos rezar para que, principalmente, todas essas pessoas, toda essa juventude que deseja viver a vida religiosa, que essa juventude saiba que é rebanho com a gente. Não são o bom pastor. O bom pastor é um. Todos nós, do bispo ao catequista, nós somos rebanho. Nós somos do mesmo redil. E a Boa Nova de hoje diz muito sobre os falsos pastores. Jesus diz que o pastor, ele entra pela porta, o porteiro abre a porta para ele, ele chama as ovelhas, elas escutam a sua voz, elas são chamadas pelo nome, e ele vai à frente e as conduz para fora. Quem não faz isso, e aí os nossos irmãos teólogos ajudam a gente a compreender que é um probleminha de tradução. Geralmente no texto bíblico que a gente tem, nas traduções, tem quem não entra pela porta é ladrão ou assaltante. E o mais certo seria dizer é ladrão ou bandido. Porque ladrão e assaltante são a mesma coisa. Quando se diz ladrão e bandido, que poderia ser a tradução mais fiel, se está falando de violência. O bandido, aquele que faz o banditismo, ele age com violência. Ora, esse texto do bom pastor, do pastor, é o texto da liberdade. É o texto da vivência da fé com liberdade. É por isso que eles não entendem direito e Jesus ainda deixa mais claro. Eu sou a porta, outro sinal forte de liberdade. Por onde a gente entra e sai quando a gente quer, por onde a gente opta por bater e entrar. Ora, a gente tem muitos pastores que pegam as ovelhas e colocam dentro do redil e fecham. Esse pastor as chama pelo nome e as conduz para fora, aponta um caminho. Isso é bom a gente lembrar que tem a ver com a tradição da época. Os vários pastores, pastor, uma profissão pobre, não tinham terreno para cuidar do seu rebanho. Então chegava à noite, tinha uma espécie de redil coletivo e os pastores iam botando seus animais ali. Dormiam todos juntos ali. Como era que fazia para distribuir de manhã? Cada pastor chegava e pela sua voz as suas ovelhas sabiam de quem era quem. E ele abria o redil, chamava as ovelhas dele e seguia. Jesus é o pastor que chega, que entra pela porta. O porteiro abre a porta para ele, ou seja, o Pai, Deus Pai, abre a porta desse redil para que o seu filho venha apresentar esse projeto para ver. E ele chama a gente pelo nome. A relação pessoal, mas coletiva, de
fazer a experiência de Jesus como caminheiro com a gente. Esse pastor desse texto não é o pastor da parábola da ovelha perdida, uma relação de submissão, onde ele bota a ovelha no ombro e leva para onde ele quer. Esse pastor, que é o próprio Jesus, chama as ovelhas pelo nome. Ele segue, e elas seguem o seu projeto, elas seguem o seu caminho, livres. Ele não vai atrás para vigiar, ele vai à frente, e as ovelhas que o sigam. É o evangelho da liberdade. Quem não faz desta forma é ladrão ou bandido. Enquanto a palavra de Jesus é de liberdade, alguns usam a palavra para violência, para destilar ódio, violência contra LGBTs, contra mulheres, contra militantes das causas sociais, contra partidos políticos de esquerda, e alimentam uma cultura de ódio e fascismo que a gente ainda vive. Esses pastores que fazem isso, que usam dos vários púlpitos para prender todo mundo no seu redil, são os ladrões e os bandidos de que nós falamos hoje. Usam do discurso de violência, do medo, para que as ovelhas continuem presas a eles. Ora, Jesus é o centro desse evangelho, assim como Jesus é o centro da nossa caminhada de fé. Eu sou a porta. Só há uma porta. É o próprio Jesus, com seu discurso de liberdade. Esse texto bíblico nos anima a focar na presença de Jesus na nossa história, na nossa caminhada, e a focar no seu projeto. E como fazer isso? Escutando a sua voz, a voz do pastor que chega no redil e chama, ouvindo o seu projeto e assumindo um projeto de fé como liberdade. As nossas comunidades e os espaços de formação, onde os novos vocacionados entrarão, são espaços de liberdade, são espaços de comunicação da vida, da fé livre, da fé como experiência de amor, não como experiência de códigos e de normas. A gente está sendo convidado por esse texto a fazer uma experiência da liberdade amorosa de Jesus. E fitar os nossos olhos nele. Não em coisas que aparentemente nos recordem Jesus. Não, é no próprio Jesus. Daí a gente celebra isso logo na Semana da Classe Trabalhadora, no 1º de maio. As nossas comunidades estão dizendo algo sobre a classe trabalhadora? Diante da luta dos enfermeiros, enfermeiras e técnicos pelo piso, diante da luta dos professores e professoras, aqui também em luta no nosso estado, diante da luta dos metroviários, aqui no nosso estado, também em estado de greve, o que é que nossas igrejas estão dizendo? Elas estão apontando um caminho de liberdade ou muitas vezes alienam a classe trabalhadora para não lutar por seus direitos? Olhe, vamos rezar por salário digno, mas não se metam com aquele pessoal de sindicato, não se metam com aquele pessoal de movimento social, não, porque isso é complicado demais. Ou dizem isso ou não falam nada sobre a classe trabalhadora. O que é que nossas comunidades estão dizendo como palavra de liberdade? Que porta as nossas comunidades cristãs estão apontando? Se os nossos pastores e pastoras, para usar esse termo bíblico, não estão dizendo nada de solidário, de forte, para uma classe trabalhadora que vive precarizada, uberizada, cheia de gente com subemprego ainda, estas pessoas que usam o púlpito, elas são ladrões ou bandidos, porque elas pregam o evangelho que não transforma vidas, no diuturno das nossas relações. A gente vai seguir para uma Semana da Classe
trabalhadora em um país onde muitas pessoas trabalham de serviços ou motorista, né, desses aplicativos, também serviços de entrega de comida e outros objetos. Essas pessoas, a gente costuma dizer no termo sociológico mais recente, são uberizadas, é a uberização do trabalho, que hoje atinge a estas pessoas, mas não pensemos, mas não sonhemos muito. Em breve, se a classe trabalhadora não lutar coletivamente, em breve todos os nossos trabalhos serão uberizados. Todos nós seremos simples prestadores de serviço. É preciso que a gente lute junto, porque a gente está perdendo direitos. É preciso que a gente pressione o governo democrático que nós ajudamos a colocar pela revogação da reforma trabalhista, que é uma desgraça na vida de todo trabalhador. A gente, historicamente, com muita luta, conseguiu a CLT. Não é o melhor dos mundos, mas a gente conseguiu. Ela, segundo o sociólogo Ricardo Antunes, é o que minimamente ajuda a gente a ter a mínima condição para começar o trabalho. Se a empresa e nós disséssemos, pronto, aqui está o mínimo para a gente começar a ter regra nessa relação de trabalho. Agora o mercado financeiro e os empregados lutam para revogar cada vez mais, para retirar cada vez mais direitos nossos, para dizer, a gente não quer começar nem com esse básico. É preciso que a gente lute. E é preciso que as nossas igrejas se manifestem a favor da classe trabalhadora. Que elas assumam o projeto de vida de Jesus, que no final desse texto diz que veio para que todo mundo tivesse vida e vida plena, vida abundante, e se manifestem, se posicionem. Muitas igrejas, e é uma tradição bonita, não é uma tradição ruim, é uma tradição bonita, celebram nesse 1º de maio o início do mês mariano. Pensar na figura da mulher Maria, da mãe. E no 1º de maio celebram o dia de São José Operário. Quantas e quantas igrejas vão fazer disso apenas um discurso piedoso e não vão relacionar o José trabalhador, operário e a mulher Maria de uma colônia favela chamada Nazaré? O que é que nossas igrejas estão dizendo? Qual é o caminho que as nossas igrejas estão mostrando para a gente na porta do redil? Quem nos mostra a boa nova de liberdade que Jesus convoca a gente é pastor, é pastora. Quem nos apresenta um discurso de violência, de ódio, de alienação dos nossos direitos é ladrão ou bandido. Está na hora da classe trabalhadora, espalhada nas várias igrejas cristãs, convocarem os nossos pastores e pastoras a construir com a gente uma palavra de vida que na sociedade e nas igrejas se manifeste como fidelidade a Jesus Cristo e à classe trabalhadora. E nós, do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do Fórum Interreligioso Gente de Fé, a gente quer fazer um gesto concreto. Há alguns anos a gente já tem feito a Semana da Classe Trabalhadora, para se organizar, para conversar, para celebrar esse nosso momento, para criar essa mística de fé e de luta que a gente precisa ter. Então, de 1 a 5 de maio, a gente vai estar nessa Semana da Classe Trabalhadora. Eu queria convidar, mas pedir mesmo para que você participasse com a gente. Quem está em Recife, na região metropolitana, que participasse de forma presencial. E quem está em outros lugares do Brasil e do mundo, participasse de forma virtual. No dia 1º de maio, à noite, a gente vai ter online uma live de celebração, de momentos de reflexão da classe trabalhadora, às 19 horas. Eu, a nossa companheira teóloga Nivaneide e o nosso irmão Zé Vicente
o cantador, poeta e o animador das comunidades de base, vamos estar juntos para participar dessa live, ouvindo as músicas do Zé Vicente, cada coisa mais bonita que a outra, para ajudar a gente a celebrar esse nosso momento do 1º de maio. Então, todo mundo estivesse junto nessa live para ouvir o nosso artista trabalhador das comunidades de base. No dia 3 de maio, na sede do Regional Nordeste 2, do Movimento de Trabalhadores Cristãos, no centro da cidade do Recife, na rua Gervásio Pires, Boa Vista, nós vamos ter uma roda de conversa sobre economia solidária, a força da classe trabalhadora para se organizar. E no dia 5 de maio, na sexta-feira, também no centro do Recife, na frente do convento de Santo Antônio, Rua do Imperador, bairro do Recife, nós vamos ter às 18 horas, nós vamos ter a vigília da classe trabalhadora. É um ato público que a gente vai fazer e que a gente queria muita mais gente mesmo. E junto com a gente, por isso é que a gente vai fazer lá, vão estar os trabalhadores e trabalhadoras em situação de rua. Muita gente que durante a pandemia viu a sua condição de pobreza ficar mais séria, mais grave ainda. A gente vai ouvi-los, a gente vai rezar junto, a gente vai falar, a gente vai denunciar e a gente vai celebrar essa semana da classe trabalhadora. Na rede social do movimento, do MTC, Movimento de Trabalhadores Cristãos, e na rede social do Fórum Interreligioso Gente de Fé, vocês vão ver os cards. E eu queria pedir que, além de participar com a gente, vocês mandassem nos zaps dos grupos, das pastorais, dos movimentos, nas dioceses de vocês, que mandassem para os amigos, que postassem no history das suas redes sociais, que postassem nas suas redes sociais dizendo eu vou, para convidar mais gente para participar desse momento bonito e forte da Semana da Classe Trabalhadora. Lutando por pão em todas as mesas, esse é o tema, lutando por revogação da reforma trabalhista, lutando para que a gente não perca nenhum direito mais. Com isso, gente, eu queria concluir rezando e pedindo ao bom Deus que vocês estejam com a gente durante essa semana toda da classe trabalhadora. Hoje a nossa oração final vem do ofício divino das comunidades, algo muito querido pelo nosso irmão Reginaldo Veloso, do ofício dos mutirões, ofício para quem está em mutirão. Olha que coisa bonita. A prece e a bênção final desse ofício. Abençoa, Senhor, nosso trabalho, nossa união e nossa solidariedade. Ajuda-nos a crescer cada vez mais neste caminho. Fortalece tudo o que ajuda a construir teu reino entre nós. Confirma, Senhor, o trabalho de nossas mãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Deus do povo trabalhador seja nossa força e nossa união, agora e para sempre. Amém. Minha gente, muita saúde, muita luta pra gente. Não é uma semana de festa, de feriado, de praia, de nada não. É uma semana de luta nos nossos espaços, nas nossas comunidades, aonde os nossos sindicatos estiverem, os nossos movimentos sociais. A gente conta com vocês na Semana da Classe Trabalhadora. Um cheiro grande, muita fome de Deus, muita fome de justiça. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como a chuva em terra seca. Eu sou como a chuva em terra seca. Pra saciar, fazer brotar. Eu vivo pra amar e pra servir. Pra saciar, fazer brotar. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz.
é missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como uma flor por sobre o muro. Eu sou como a flor por sobre o muro. Eu tenho mel, sabor do céu. Eu vivo pra amar e pra servir. Eu tenho mel, sabor do céu. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como uma estrela em noite escura. Eu sou como uma estrela em noite escura. Eu levo a luz, sigo a Jesus. Eu vivo pra amar e pra servir. Eu levo a luz, sigo a Jesus. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como uma abelha na colmeia. Eu sou como a abelha na colmeia. Eu vou voar, vou trabalhar. Eu vivo pra amar e pra servir. Eu vou voar, vou trabalhar. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou profeta da verdade. Eu sou profeta da verdade. Canto a justiça e a liberdade. Eu vivo pra amar e pra servir. Canto a justiça e a liberdade. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Gostou do que acabou de ouvir? Do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.